Olá, e aí? Como é que estamos, hein? Vamos começar mais um vídeo aqui, um vídeo do Ministério Integre, o vídeo onde você tem todo sábado podido acompanhar a leitura bíblica anual da IBNU. E, gente, isso tem sido muito especial, porque a gente tem lido o texto junto, tem aprendido, tem conversado sobre ele, você tem participado e a gente convida você realmente a participar, colocando aí nos comentários o que você leu sobre esse texto, quais foram, ou seja, aquilo que te chamou mais atenção durante a leitura toda desse texto. E se você ainda não tem a leitura anual da IBNU, entra no site da IBNU, www.ibnu.com.br. Lá você vai ter logo na página inicial como baixar o PDF com toda a leitura bíblica do ano. E não só ali, mas no Instagram também tem a leitura. Eu sei que talvez fica mais difícil, porque foi colocado lá em janeiro, então você vai ter que rodar um monte aí o feed para poder achar. Então, se você quiser ir mais fácil, mais rápido, é no site da IBNU. E durante a semana você vai fazer a leitura para chegar no sábado aqui e bater papo comigo. E hoje, para bater esse papo, estou eu e a Jenny aqui com você. Nós que lemos o texto e agora vamos conversar um pouquinho sobre ele. E aí, Jenny, como é que você tá? Oi, Julian. Oi, galera, tudo bem? Tá tudo ótimo. Tá mais fresquinho hoje, dá uma amenizada naquele calor. Tá tudo certo. Olha, eu não sei não, Jenny, ó, não vou mentir pra você não, ó, tá lá em cima, ó, tá ligado, ó. Ah, mas aqui tá fresquinho onde eu tô. Aqui. Vista do que tava? É verdade, deu uma quebradinha, mas eu tô com calor, agora não, que eu tô com o arzinho ligado, já deu uma clareadinha um pouquinho. Mas vamos lá, vamos aproveitar então esse tempo de um tempo mais fresquinho para falar sobre uma época que não estava nada fresquinha para o povo de Israel. A coisa estava pegando fogo, gente. Olha só o que estava acontecendo. Vamos lembrar um pouquinho da situação histórica, só para a gente se inteirar de novo dessa realidade. A gente tá lendo desde Gênesis, né? Então a gente viu desde a criação, vimos Deus chamando Abraão, vimos os patriarcas, vimos toda a coisa acontecendo, Deus andando junto com esses homens, vimos depois eles indo para o Egito, lá acabando se tornando escravos no Egito. Deus interage nessa história, invade essa história de uma forma muito especial, liberta esse povo, e agora esse povo vai para sua terra. Sabemos que a coisa não foi tão fácil assim. Aliás, não tem texto fácil, para falar a verdade, e nem tempo fácil. O povo, então, está na terra, tem um monte de ciclos de fracasso, de problemas que vão acontecendo, até que eles pedem um rei. Esse rei chega, na verdade nós temos uma sequência de reis que vão a liderar Israel. Primeiro, os reis que são chamados reis unidos, porque todo Israel está debaixo dessa liderança, e são 3 reis. Foi uma coisa bem rápida para a gente dizer dessa forma, né? Porque afinal foi Saul, depois Davi e Salomão. Quando Salomão morre, o seu filho sobe ao trono e divide o povo, né? Então nós temos agora Israel, que é o reino do norte, Judá, reino do sul. E nada faz com que a coisa realmente entre nos trilhos de fato, né? O povo continua com uma série de idolatrias, de pecados, de problema, de afastamento de Deus, de vontade de viver sobre a sua própria régide, de sua própria vida, do seu próprio jeito, se esquece de Deus costumeiramente, e a coisa vai caminhando até chegar no momento dos profetas. E é muito importante a gente relembrar, porque aliás a gente vai falar sobre 2 profetas hoje, que é Ageu e Zacarias. Mas os profetas que são chamados os profetas pré-exílio, eles estão alertando o povo de que o povo está vivendo essa constante distanciamento de Deus, até mesmo naquilo que eles faziam de certo, né, certo modo de falar, de parece que era um cumprimento da lei, era um cumprimento totalmente furado, sem conexão com Deus, sem nenhum tipo de estabelecimento de um coração dedicado a fazer aquilo. Fazia porque tem que fazer, então, sei lá, eu aprendi assim desde criança. E essas conexões, essas realidades são extremamente importantes para a gente entender agora os livros que a gente está estudando, Neemias,
Ageu e Zacarias. Por quê? Porque mesmo durante todo esse tempo, você tinha um povo que tinha a lei, que conhecia a lei, que conhecia aquilo que era a vontade de Deus e que vivia dentro desse período histórico onde Deus permitiu que o povo se estabelecesse na terra, cada um tivesse a sua casa, cada um tivesse o seu lugar, tivessem posses. Você vê que tinha pessoas abastadas financeiramente, eles tinham, o rei tinha o seu palácio, você tinha o templo do Senhor que foi construído ali por Salomão, você tinha um lugar que tinha toda a riqueza ali, não acumulada no sentido de simplesmente ali colocada, mas como esse depósito da riqueza de Deus ali, né, do povo de Deus. Tanto você vê isso, que quando o povo é levado embora cativo por causa do seu distanciamento com Deus, o livro de Daniel, que a gente já fez, ele fala, olha, e tudo aquilo que estava no templo do Senhor foi levado para o templo na Babilônia. Porém, esses profetas pré-exílio, esses profetas que falaram que, olha, o povo está caminhando num sistema totalmente furado, eles também comunicaram algumas outras coisas. Uma delas é que Deus restauraria, que esse tempo do exílio não seria um tempo permanente, um tempo eterno, o povo voltaria para a terra de Israel, né, voltaria para Jerusalém, reconstruiria o seu lugar, e que Deus traria novamente um povo, mas um povo que agora estivesse com o coração conectado com ele. Porque aquele povo que vivia naquela terra e que foi para o exílio, era um povo que tinha se desconectado. E a gente vê a beleza disso tudo no sentido de que a conexão com Deus, então, não era uma religiosidade, não era, por exemplo, oferecer o sacrifício, porque isso o povo fazia, mas a conexão com Deus era principalmente, e a gente lembra então bastante, né, a Jenny vai lembrar comigo aqui, daquilo que eram os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são muito bonitos nisso. Por quê? Porque eles mostram que a importância é você estar conectado com Deus, e essa conexão com Deus, ela precisa produzir frutos daquilo que envolve o relacionamento também com as pessoas. Ou seja, ela nos conecta na vertical com Deus e nos conecta na horizontal com o nosso próximo, com o nosso semelhante. E a falha exatamente dessa conexão é mostrada, da conexão com Deus, é mostrada pela própria conexão com o próximo, né? Onde você via pessoas com total desrespeito ao órfão, à viúva, ao estrangeiro, aqueles que estão passando por alguma necessidade, a total desprezo pela realidade daquilo que envolve a comunhão com Deus e com o próximo. Aliás, Jesus vai vai simplificar os mandamentos nisso, né? Ama o teu Deus e ama ao próximo como a ti mesmo. E aí, o povo vai para o cativeiro. E o povo passa ali 70 anos. O agente usado para levar o povo para o cativeiro foi um império da época chamado Império Babilônico. O rei que estava ali era um tal de Nabucodonosor, que dizem que tinha uma barba quase tão bonita quanto a minha. Eu até hoje tenho bastante dúvidas em relação a isso. Mas você vê essa situação, o povo está lá, o povo agora começa a clamar por um retorno. Nós vemos isso nos livros do exílio, onde o povo quer voltar para sua terra, o povo quer voltar para sua casa, o povo quer ser liberto de todo esse cativeiro que estava passando, e isso acontece através de um personagem muito significativo, que é Ciro. Afinal de contas, a coisa vai mudar, o Império Babilônio perde o seu poder, vem um novo império chamado Medo-Persa, e Deus, que já tinha profetizado isso lá com Isaías, bem antes, diz, olha, Ciro vai ser o meu agente de enviar o povo novamente. O povo agora retorna. Vimos isso também em Esdras. Nós não temos um retorno único, foram levas de retorno para Jerusalém. Mas o povo está agora de novo em Jerusalém. E o povo precisa lidar com isso. E agora que entra o nosso livro propriamente, que é o livro de Neemias. O povo está retornando, o povo tem uma liderança.
o povo tem uma liderança política e o povo tem uma liderança religiosa. Então você tem ali o sacerdote, você tem ali aquele que é o governante do local. É interessante a gente lembrar que esse governante do local, ele é da descendência de Davi, ou seja, não foi simplesmente qualquer pessoa que voltou para liderar, mas você tem ali alguém da liderança da época, né, da linhagem de Davi reinando sobre o povo. E agora nós temos esse momento de reconstruir. E Neemias vai ser um livro marcante por causa disso. Precisa ser reconstruído a cidade, precisa ser reconstruído o lugar, e você tem então dois focos talvez principais daquilo que vai envolver a reconstrução, que é a reconstrução do muro e a reconstrução do templo. Porém, o povo parece que fica meio perdido nisso tudo, porque a princípio o povo retorna e nós vemos então uma situação de vamos fazer aquilo que é o certo, há um renovo espiritual no povo, há toda essa coisa acontecendo, mas isso não perdura muito tempo, isso não continua, e há essa pergunta que fica no ar. E aí, esse povo que retorna vai fazer diferente dos seus antepassados, ou eles vão continuar no mesmo erro que eles cometeram antes e de repente continuar levando a mesma pancada na cabeça por ter se afastado de Deus? Ufa! Foi uma abertura grande. Lendo o livro, a gente percebe que o próprio povo, ele estava bem dividido, assim, na questão de direcionamento mesmo, né? Uhum. Enfim, o ser humano ele sempre tem essa tendência em querer levar vantagem do outro, né? Muitas pessoas eram oprimidas, tinham altos impostos, tinham que penhorar aí suas casas, enfim, tudo pro governador, né? Uhum. E aí começaram a se questionar, e falou, e aí, a gente tá aqui toda nessa dificuldade, vocês não estão vendo, e como é bom ver, né, que Deus se preocupa com isso, né, e tudo aquilo que eles estavam passando era exatamente por isso, pela essa falta de amor, por essa opressão mesmo que estava tendo uns com os outros. Por isso que é sempre bom a gente mesmo refletir como está a nossa vida, né? E nunca ficar apontando o outro, agora está em período de eleição, né? Porque o governante X, porque o governante Y. Não, é a gente refletir nas nossas ações mesmo do dia a dia, né? Tem um versículo que falava aqui, ó. De toda aquela opressão, toda aquela ganância que estava tendo com o povo, o Neemias foi falar com eles e eles ficaram sem resposta. Então é aquilo, né? Eu vou fazendo conforme dá. Se não tem ninguém para me punir, não tem ninguém para me apontar o erro, eu vou tentar tirar vantagem ao máximo que eu puder. Mas até quando isso tá certo, né? Então a gente tem que realmente ver. Às vezes a gente está passando por coisas para a gente ser direcionado, mudar realmente o nosso caráter e se colocar no lugar do outro, né? Sim. Como Jesus falou, ame o seu próximo como a ti mesmo. Então a gente tem que fazer pro outro de conforme a gente gostaria de ser tratado. E eu gosto, uma coisa que eu gosto do livro de Neemias, Jenny, eu não sei se você tem a mesma percepção, mas eu acho legal a gente perceber, por exemplo, esse cuidado de Deus tão especial com o povo, de que Deus não foi assim, vamos dizer assim, carrasco. É óbvio que não, porque ele não é carrasco. Mas quando o povo retorna, o povo está passando por um monte de problema, um monte de dificuldade. Eles chegam numa cidade que está destruída. E a gente vai ver, então, logo no comecinho do livro, eu sei que a gente está aqui no capítulo 4, mas a gente começa no capítulo 4, mas a semana passada a gente não falou do começo, então eu queria só relembrar um pouco isso. Aquilo que começa e fala assim, precisa ser reconstruído, são os muros, e ele é reconstruído de uma forma impressionantemente rápida, né? É um negócio assim, miraculoso, porque em meio a tantas dificuldades, em meio a tanta gente querendo boicotar a coisa de acontecer, a gente vê, e principalmente o capítulo 3, que narra essa reconstrução, ele vai mostrar a força dessa união
para que aquilo acontecesse. E a gente vai começar a ver, por exemplo, como vamos dizer assim, cada grupo foi para um lugar e construiu realmente o muro, né? Ele foi e se dedicou a fazer a coisa acontecer. Se você pegar o capítulo 3, ele vai dizer assim, ó, o sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte. Isacuro, filho de Inri, construiu logo adiante. A porta do peixe foi reconstruída pelos filhos de Hassená. Olha só que interessante. O povo... Eu queria trazer isso aqui, porque uma das coisas que eu acho impressionante é a história de Gênesis 11. Porque o povo se junta para fazer o quê? Para construir a torre, e Deus precisa vir e separar esse povo, porque eles estavam caminhando por um beco muito complicado de fazer a coisa, e estavam unidos, né? E Deus ainda falou, olha só, esse povo unido aí, fazendo aquilo que não é para fazer. Aqui agora o povo se une, e com a bênção de Deus, reconstroem um muro em tempo recorde, e depois vão reconstruir o templo também. A gente vê até Deus usando o Império Medo-Persa para fornecer os materiais necessários para a reconstrução de tudo isso. Então é muito bonito a gente ver isso, e para mim é uma grande lição que o livro de Neemias traz. A gente tem que estar debaixo da liderança obviamente de Deus, porque Deus é que fez, que vamos assim, orquestrou toda a coisa para acontecer, que colocou no coração de Ciro dele falar o povo retornar, fazer o decreto para retornar, o povo volta, e Deus ele se preocupa com até mesmo essa situação de segurança do que o povo precisa para estar ali. Oficialmente aqui, e o que eu quero conversar é o seguinte: Deus precisa de um muro para proteger o seu povo? Não precisa. O povo, por exemplo, quando estava andando pelo deserto, não tinha muro de nada. E Deus, inclusive, quando chegou, por exemplo, em Jericó e tinha um muro gigantesco, Deus foi lá e fez o muro cair e o povo invadiu a cidade. Muro em si não é a grande proteção, não é aquilo que determina a proteção do povo. Mas naquela situação, naquele ambiente, o muro era extremamente importante. O muro fazia parte desse ambiente onde a cidade estaria situada e como as pessoas viam a própria situação de proteção. E Deus, então, leva as pessoas e vemos todo tipo de gente trabalhando. Não envolve, peraí, minha função aqui eu sou sacerdote, né? O primeiro a colocar a mão na massa, de acordo com o texto que a gente leu, foi exatamente a liderança religiosa, que foi lá pegar nas coisas para construir o muro. Então a gente vê, por um lado, Deus agindo sobrenaturalmente, nós vemos as pessoas sem tipo de, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou o governante da cidade, eu sou a liderança religiosa, e o que precisa fazer é uma construção de muro, deixa que só a população, né, deixa que os menos importantes façam isso. Cara, todo mundo foi colocar a mão na massa e fez. E eles se uniram muito, né, Gilian, para essa construção. Eles realmente se empenharam, os povos vizinhos debochavam, enfim, e realmente é questão de guerra, né? Não queriam invadir, não, chama o governador, não sei o quê. Tem alguma parte que fala que uma ficava com a espada e outra ficava com o instrumento de construção. Exato. E de noite ficava de vigia, e de dia trabalhava. Meu Deus, esses homens não dormem, tipo, como assim? E realmente, aquela preocupação, óbvio, estavam preocupados, mas eles estavam cientes que Deus tinha aquele propósito, que Deus estava com eles. E Neemias também, ele era muito... ele era muito obediente, ele tinha muito temor a Deus, porque algumas coisas que ele dava ali a direção para o povo, ele falava, não, Deus, lembre de mim nesse ato, Deus, lembre de mim nesse ato. Então, sempre aquela questão mesmo de gratidão, de eu estou fazendo o meu melhor, Deus, veja isso, não com uma questão de mérito, nada, mas questão de temor mesmo, para Deus ter ciência daquilo, né?
Óbvio que Deus tem ciência de tudo. Lógico. Eu entendi o seu ponto. Entendeu? Entendi, sim. E essas uniões, elas são muito interessantes porque elas foram para tanto a parte, vamos dizer assim, de trabalho braçal, de trabalho físico, como também da conexão divina. Porque quando a gente vê no capítulo 3 o povo se unindo para construir o muro, a gente também vê, por exemplo, no capítulo 8, o povo todo parando para ouvir a lei. O povo todo, então, sentou, Esdras foi lá, abriu o livro da lei que havia, o texto vai dizer, pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens, mulheres e de todos os que podiam entender. Veja só, a galera toda foi sentar, todo mundo que tinha capacidade de entender ali, né, ou seja, não era criancinha, né, de, sei lá, que eu vou ficar lendo, ouvindo aquilo ali, todo mundo, homens, mulheres, todos foram ler, e a leitura do livro aconteceu. O texto vai dizer como é que aconteceu, tal. O Esdras abriu o livro diante de todo o povo, este podia vê-lo, aqui no versículo 5 do capítulo 8, pois estava no lugar alto, e quando abriu, tal. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, olha, é legal você ver essas expressões, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu, amém, amém. Então eles adoraram o Senhor prostrados, rosto em terra. Então, esse reavivamento, essa leitura do livro da lei, e todos serviram juntos na reconstrução, todos estavam juntos na leitura da lei e no se prostrar e no adorar a Deus e no fazer a coisa certa. E era isso que o povo deveria continuar fazendo, mas não é isso que acontece. Nós vemos que no meio de tudo isso, alguns sacerdotes precisaram se levantar para poder falar, ô pessoal, para aí, né? Vamos segurar a onda, porque rapidamente o povo começa a se dispersar daquilo que é aquilo o certo a fazer. Nós temos então esses livros desses profetas que de certa forma trazem exatamente essa ideia, né? Ou essa realidade. Gente, a gente precisa fazer aquilo que é o certo. Ageu, por exemplo, é um deles. Zacarias é outro deles. Ageu traz o desafio para o povo de falar, peraí, a gente está fazendo a coisa certa? A gente começou a trabalhar porque, afinal de contas, precisamos reconstruir o muro, precisamos reconstruir as nossas casas. Só que, e Deus estava nisso, lembra? Deus queria que o povo fizesse isso. Mas o povo daí começa a fazer o quê? Olha só que chiquecitude aqui a minha casa. Olha só, começa lá, vamos não só construir aqui, colocar as paredes, o teto, para a gente poder morar, mas vamos começar a enfeitar, vamos começar a trazer de novo essa percepção de, olha só, a minha casa tem mais riqueza que a da Jenny. A Jenny falando assim, não, mas a minha casa tem maior espaço do que a sua. E começa essa situação que desconecta o povo de um do outro, porque um quer agora começar a ter a sua casa mais, enfim, extravagante ou apresentar maior riqueza que o outro, e automaticamente que o povo começa a se desconectar um do outro, do próximo, de ver a necessidade do outro, de agir como agiu, vamos reconstruir o muro para a proteção de todos nós, vamos lidar com a coisa comum, também se desconecta de quem? De Deus. E Deus então precisa trazer Ageu e falar, vocês estão preocupados com isso, mas e aí? E o templo? Né? É que fica interligado, né? Exato. Nossa vida espiritual, tudo tá interligado. E isso é uma coisa que eu me policio muito, sabe? Uhum. Eu sempre falo muito isso com Deus. Eu tenho muito medo, né? É aquilo, né? Seu relacionamento íntimo mesmo. Eu tenho muito medo de estar num momento bom e me afastar, sabe? Uhum. De não saber agradecer. Eu tenho muito medo. Eu sempre peço isso muito para Deus, sempre me dá muita sabedoria para nos momentos bons continuar firme com Ele, né? Porque realmente o ser humano ele tende a se afastar mesmo, a gente tende a se desviar e a gente tem que se policiar, né? E eu tenho bastante receio disso. Isso está sempre nas minhas orações com Deus. Amém, amém. Espero que fique assim. Eu espero que fique firme nisso. Porque senão você vai ouvir a Ageu te chamando, Jenny.
E aí, o que é mais importante, Jenny? E Ageu vai ser esse instrumento de Deus para chamar o povo a essa fidelidade da aliança, né? Olha, pessoal, vocês precisam se preocupar com isso. Vocês precisam lidar com essa pureza. Não é só reconstruir, não é só ter isso, mas você precisa também ter as suas expectativas colocadas na coisa certa. Por quê? Porque o povo estava ali olhando, agora a gente recomeça a reconstruir, mas a expectativa fica desconectada, porque afinal de contas, olha como é que era o templo antigo e olha só o que a gente tem agora para reconstruir. Mas até mesmo quando foi a construção do primeiro templo, foi diferente. Primeiro que era um povo unido completo, você tinha Reino do Norte e Reino do Sul, Israel e Judá, unidos num povo só. Você tinha tudo isso debaixo de um rei como Salomão, que foi um rei extremamente rico, que inclusive tinha uma influência muito grande. Nós vemos ali, por exemplo, os reis de outros lugares oferecendo ajuda, né, e material para aquela construção e tal. E aí o povo começa a colocar os olhos aonde? Na beleza física, na beleza material, naquilo que envolve aquilo que eu posso tocar, naquilo que eu posso sentir, naquilo que eu posso ver o cheiro, né, ou coisa desse tipo. E aí eles olham para aquela situação e falam: não, o templo antigo é que tinha glória, o que nós temos agora não é muito chinfrim, né? E Ageu chama o povo e fala assim: gente, não tem nada disso. Deus não tá preocupado com essa realidade. Até mesmo porque a promessa do futuro glorioso desse reino de Deus não está envolvido esse templo, está envolvendo outros aspectos. E aí a gente percebe hoje algo extremamente marcante, que é o quê? Hoje, inclusive, nós somos o templo do Espírito Santo. Eu aqui, a Jenny, né? E você aí que está ouvindo hoje. Então, a grande beleza é exatamente a gente perceber: Deus não habita num templo feito por mãos humanas, mas Deus habita, o reino dele é toda a sua criação, e a criação toda é bela, porque ele criou bela toda a criação, aquilo que envolve a natureza, aquilo que envolve o cosmos, aquilo que envolve as pessoas que foram feitas à sua imagem e semelhança. E dentro dessa realidade toda, dessa criação maravilhosa, ele está reinando soberano sobre todas as coisas. Então a gente precisa ter esse nosso olhar fixo naquilo que não só é material, mas naquilo que é espiritual também. E Zacarias também traz isso, né? Zacarias vai trazer esse povo ao chamado arrependimento. O povo, a princípio, até fala: não, a gente se arrepende, a gente faz. E depois ele vai começar a fazer uma série de visões extremamente interessantes. E o livro de Zacarias tem uma linguagem bem figurada mesmo, né? Chifre que aparece. É um troço meio maluco, né? Mas é muito legal, porque a gente vê Zacarias caminhando com esse povo, desde falando: olha, o tempo do exílio, 70 anos que nós ficamos lá, ele precisa ter servido como um alerta de como as coisas realmente são. Depois ele vai caminhar para falar sobre aqueles chifres e tudo, sobre os impérios que Deus levantou, tanto o assírio, quanto o babilônico, quanto o medo-persa, e a gente tem todas essas realidades trazendo. Depois ele vai falar sobre a construção dessa nova Jerusalém, de que Deus quer uma nação purificada, e não necessariamente um templo. Se tem a quantidade de ouro, se antes tinha 100 gramas, agora tem só 80 gramas, ou se no próximo tem 200 gramas, nada disso realmente é importante. E lá fala sobre grama, né? Tudo sobre quilos e mais quilos. Mas a conclusão geral disso aí tudo é que o povo precisa ser fiel a Deus, fiel à aliança. E nessa proposta é que ele vai trabalhar com isso. De certa forma é uma pergunta: e aí? Nós somos convocados à fidelidade a esse Deus. Nós estamos sendo? Ou nós estamos visando somente coisas materiais e físicas? Zacarias vai chamar a nossa atenção para isso, a essa fidelidade à aliança. Ser fiel a Deus, então, envolve não fazer as coisas do jeito que a gente quer, mas fazer as coisas do jeito que ele estipulou, da forma como ele quer
a ser adorado, da forma como ele quer ser glorificado, da forma como ele quer que a gente ande. Porque senão, qual que é o perigo disso, né, Jenny? É a gente cair numa idolatria. Porque se a gente adora a Deus, a gente, não, eu sirvo a Deus, mas como você serve a Deus? Fazendo só do jeito que eu quero? Bom, então no final, o teu Deus é você que manda e que estabelece tudo o que precisa. E o estabelecimento daquilo que Deus quer é que a gente possa viver bem, possa viver em paz, conectado com Ele e conectado com o próximo. E poxa, isso é bom pra gente e bom pra todos também, né? E a lei de Deus, ela é clara, né? São princípios mesmo, é tudo bom, não tem nada de ruim ali nos ensinamentos de Deus, né? Amar o próximo, praticar a justiça, não tem nada ali que invalida, que fale, nossa, que Deus horrível, é esse que você segue, não existe isso, né? Exato. Então não tem porquê da gente não querer se submeter mesmo, né? Porque é um privilégio mesmo. É isso aí, Zacarias então termina o seu livro falando sobre o quê? Sobre o reino messiânico. Essa expectativa, essa vinda do rei montado no jumentinho, que a gente sabe que aconteceu, né? A gente vê, por exemplo, a Zacarias confrontando o povo, falando que o pastor das ovelhas está vindo, mas os pastores do povo deram as costas para o verdadeiro pastor, e até que então vem a Nova Jerusalém, essa morada de Deus. Eu adoro nós falarmos juntos. Legal, né? Quando o Velho Testamento faz interligação com o Novo, né? Você fala, meu Deus, mas já estava falando ali e tal. Nossa, é muito legal, meu. Muito legal. Muito legal. Vamos ler adiante, né? Você já tem ali a história completa. Hoje que a gente tem, fica legal. Ler aqui e falar assim, olha lá, aconteceu isso mesmo, né? Mas o povo tinha que ler aquilo, que receber essa profecia e visualizar para o futuro e crer que ela realmente aconteceria. E nós também estamos assim, porque nós estamos aguardando essa segunda vinda desse rei que vai estabelecer o seu reino messiânico e enfim, nós vamos viver essa nova Jerusalém eterna com o Senhor, né? Então a gente também está aguardando, a gente precisa olhar também para isso e falar assim como Deus prometeu que aconteceria e aconteceu, então Deus prometeu as coisas para a gente dessa vida da nova aliança, vamos então esperar, porque tudo vai se cumprir da forma que tem. Senão a gente vai ficar olhando para o nosso meio aqui, não, e está acontecendo tal coisa, injustiça, então Deus está... Qual o sentido da vida? E aí a gente acaba se perdendo no meio disso tudo. É isso então, pessoal. Foi muito bom, hein, Jenny? Foi gostoso. Obrigado pelo bate-papo gostoso. Imagina, muito legal. Bom. Assistam os vídeos, compartilhe se gostou, com os amigos, com a família. E coloca aí nos comentários qualquer coisa que você achar válida. É isso aí. Pronto para o próximo. É isso aí, pessoal. E amanhã, então, nós estamos aqui na Rua Tianguá, número 25. Você é nosso convidado a participar. Hoje à noite, olha só, se você tá aqui por São Paulo, que eu vou fazer hoje à noite. Hoje à noite tem um evento muito especial aqui na IBNU, que é o evento de Bossa Nova. É isso mesmo, nós vamos ouvir músicas da Bossa Nova que falam sobre o amor e vamos, com o Saião, conectar essas músicas sobre o que a Bossa Nova fala sobre amor e o que é a perspectiva bíblica do amor. Será que eles estão em sintonia? Vem para assistir, vem para ouvir boa música e para a gente bater papo. E amanhã nós temos também aqui o nosso culto às 9h30 da manhã e a nossa celebração às 11h15. Se você não mora em São Paulo, acompanha com a gente às 9 horas aqui no canal do YouTube da IBNU, o nosso culto online, tá bom? Tchau, Jenny. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Ótimo dia para vocês.